A AstraZeneca foi desenvolvida com a Oxford. Lembra com a universidade? Lembra que chamavam de AstraZeneca Oxford no começo? Por quê? Porque ela seria uma vacina sem fins lucrativos. Bill Gates comprou uma porcentagem da AstraZeneca e convenceu a Oxford, quer dizer, convenceu a AstraZeneca a voltar atrás e abrir mão da ideia e reverter a ideia de abrir mão da patente. Então já houve ali uma traição do princípio de que aquela vacina seria sem fins lucrativos. Tá, primeira coisa. Essa vacina foi primeiro aplicada na Inglaterra em janeiro de 2021. Anota aí, pessoal. Janeiro de 2021. Em maio de 2021, menos de 5 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ela já era suspensa em 18 países da Europa. Dinamarca, Noruega, Itália, tarará, tarará, inclusive na Inglaterra. Porque o índice de acidente vascular, trombopenia, trombocitopenia, mielite transversa, que é quase uma pólio, tudo isso aumentou de forma tão catastrófica que a Inglaterra, mesmo a vacina tendo sido desenvolvida na Oxford, que é o cartão de visita da Inglaterra, eles suspenderam. Maio de 2021. Adivinhem quando ela foi suspensa no Brasil? Por favor, chuta. Isso é na Europa inteira. Maio de 2021. No Brasil, outubro de 2023. Olha o que o José Serra fala. Nota à imprensa. O senador José Serra testou positivo para a Covid na última terça-feira. Até o momento, não apresenta nenhum sintoma, o que, segundo a avaliação médica, deve-se à sua imunização por 2 doses da vacina. Então aí já começa a mentira, porque imunização deveria ter te imunizado, José Serra. Então você já não pode usar essa palavra. Então você está com Covid, então você não foi imunizado. Então não foi devido à imunização, tá? Usa um dicionário. Aí o que ele continua? Sua hospitalização é preventiva e garante também a segurança de pessoas próximas ainda não vacinadas. Tá entendendo o nível da Paula, loucura? Então, só um pouquinho. Ele é vacinado 2 vezes, ele pegou a Covid e ele está fingindo que não está em público para não prejudicar as pessoas não vacinadas. Isso é uma loucura. Ele acabou de dizer que ele pegou vacinado. Então, o que ele... Eu não sou vacinada... Hã? Mas não é uma ignorância? Ninguém tinha conhecimento na época. Não, mas só um pouquinho. Aí não é uma ignorância, aí é uma corrupção de conceitos. Por favor, é a mesma coisa que eu falar assim... Não, eu nem consigo achar uma analogia para isso, porque é tão surreal. É 2 mais 2 igual a 5. Não, mas aí ele acreditava nisso. Mas ele sabia do conceito de imunização. Aliás, eu mostro... Até o começo da pandemia, o dicionário Merriam... Exactly. O dicionário Merriam-Webster, que é considerado um indicador do sentido das palavras, ele foi alterado para mudar esse conceito. Aí, olha só. Outra coisa, só para voltar no... 2 mais 2 é igual a 5. A revista Piauí, que é considerada de elite, da elite intelectual do Brasil. Meu Deus, que vergonha dessa elite. Olha o título da reportagem deles. Põe aí, por favor, Fábio. Como é que é? Toca a vitrola. Risco, olha, por favor, gente, isso é verdade. Risco de ser atingido por um raio é 13 vezes o de ter Covid depois de se vacinar. Primeira coisa é, quem fez esse cálculo matemático de que o risco de ser atingido por um raio é 13 vezes maior, equivalente ao de ter Covid depois de se vacinar. Então, tu é leitor da Piauí, tu se acha inteligente, tu fala... 13 é maior do que 1. Tá, eu vou me vacinar. Aí vem a Marina Silva. Não, essa aí é campeã. Não, essa daí é absurda. Aliás, um raio é uma de morrer por Covid ou de pegar Covid? De pegar. E vem cá, essa reportagem foi assinada por 4 pessoas. Eu até imagino que assim, ó, ninguém queria ser o único a assinar essa palhaçada. Aí fala assim,
Cara, editor, sorry, eu não vou assinar isso aí. Não, então tu assina com Mas tu não fulano. acha Aí que os dois- tem muita gente que acreditava em tudo que saía na internet. Mas só um pouquinho. Aí tá. Aí Porque então é vamos. uma ignorância, todo mundo assustado, morreu alguém conhecido. Aqui, Right, Ferri. o Sarita ficou 12 dias na UTI. Ferri, deixa eu te contar. Qualquer coisa que a pessoa fala, tu já pega. Então tá, deixa eu te contar Principalmente, uma ó, coisa. É ou não é? Na doença, quantas pessoas são enganadas quando elas estão doentes, Paulo? A pessoa está doente, ela está desenganada com câncer. Ela se apega a um monte de coisa que ela não acredita. Absolutamente, porque o Com medo, certeza. aí que tá, o medo é, e quem estuda, Mas então, a criação de mas culto, isso não formação de mas isso culto, não é um atenuante, digamos, para esse tipo de atitude? não, um atenuante não, é um sintoma de uma época que as pessoas estavam desesperadas e com medo e Não, acreditavam então, em qualquer claro, bobagem. então a gente tem que dividir, então é nossa obrigação, não só intelectual, mas moral, entender como essa pirâmide de mentiras foi se alastrando para a base. Então, a minha teoria é que a maioria das pessoas é de fato boa. Eu realmente acredito que a maioria do ser humano é bondosa, só que ela é tão bondosa que ela é incapaz de imaginar que alguém pode ser tão ruim. Sabe aquela frase, o homem é a medida de todas as coisas? Então, a prova da bondade humana é a ingenuidade que acha impossível uma maldade tão grotesca. E eu acredito que houve uma maldade, sim, no topo. Então, eu digo assim, o maior mal do mundo não é nem a maldade, é a ingenuidade, porque é a maioria de ingênuos que permite a uma minoria de canalhas enganar o todo. Eu acho que é uma minoria que enganou, principalmente desse negócio da vacina. Os caras se aproveitaram para vender trilhões em vacinas Sim. que não eram necessárias. Isso eu acredito. Então, tu tem que começar, tu é obrigado a começar a cogitar a hipótese de que tem gente muito mal intencionada nesse negócio. E é que nem o lance da talidomida. Quem tem mais idade lembra. Talidomida recomendada para grávidas que tinham náusea, os filhos nasciam sem braços e sem pernas. Ela foi suspensa no mundo inteiro, proibida a administração para grávida, e no Brasil ela continuou sendo administrada por 2 anos. Daí tu Mas isso é começa a cogitar. incompetência ou... Não, então, aí eu comecei Porque a o Brasil é acreditar. uma zona. Vou te dar uma troço. explicação. Você falou que teve uma treta com um cara aí, ele era um fake, ele era anônimo, não era? Não. Quem é o dono da Pfizer? A Pfizer tem 11 bilhões de dólares em condenação. Em A condenação. maior condenação para uma Já empresa foi condenado, farmacêutica. já foi condenado, já pagou. Entendeu? Já pagou. Em condenação por compra de laudos, etc. Várias coisas, compra de cientistas, etc. É viável. É viável para ela. O dono tá surfando, tá lá no iate. Então, sim, é viável. A vacina tem um paradoxo, né? Primeiro que essa mudança do termo, né? Por que mudou o termo para? Lembra quando a gente era pequeno? Tomou vacina, não pega. É. Tomou vacina, não pega. Tomou vacina de sarampo, não pega sarampo. É. Tomou vacina de catapora, não pega catapora. Isso é básico, porque a vacina, a maior premissa da vacina não é um indivíduo, é o coletivo. Uhum. Então, a premissa número 1 de uma vacina é tomou, não transmite. E por isso eu sempre fui a favor, por causa do coletivo. Certo? Por que que um dia, um estudo comprovou que a vacina não continha mais a transmissão? Esse estudo foi no final de 2021. Não 2022. impedia a transmissão. Não impedia a transmissão. Imediatamente após esse estudo revisado, caíram os mandatos em série no mundo todo. Todo mundo derrubou os mandatos. Explica o que são mandatos. Os mandatos é passaporte vacinal, A obrigatoriedade. obrigatoriedade, coerção de tomar vacina, etc. Porque eu sou a favor que a pessoa tome o que ela quiser. O que o médico falou para ela é entre os dois. Isso. É entre o médico e o paciente. Certo? Toma cloroquina, ivermectina, cocaína, o que quiser. Entendeu? Maconhina. É entre ela e o médico. Agora, algo aplicado coletivamente, a gente entende muito bem nas granjas de porco e de frango. Entendeu? Qualquer zootecnista veterinário sabe que hoje você não cria frango nem porco se você não der um coquetel de várias vacinas anuais nele. De tão frágil que eles são.
Explica essa fragilidade. Em outras palavras, a gente terceirizou o sistema imunológico desse rebanho para a indústria farmacêutica. Por favor, deixa eu só repetir essa frase, que essa frase é brilhante. A gente terceirizou o sistema imunológico dos animais para empresas. E é isso que me dói, porque a esquerda era contra isso, cara. A esquerda era contra Monsanto, era contra a privatização da vida natural. Então, Continua. assim, tem um cara que chama Gert Van Bosch, é um dos maiores especialistas em vacina do mundo, trabalhou para Bill Gates, trabalhou para Foi vice-presidente da Pfizer, não é? Acho que sim. Da Gavi, da Ele, ONG do Bill Gates. Ele fala muito, pega muito nessa tecla. E é importante dizer isso aqui. O que eu estudava antes da pandemia era estudando isso para curar meu filho. Olha só, meu filho desenvolveu uma rinite, uma doença autoimune. Eu vasculhando para saber da onde, um pai caçando a doença pro filho, alguém que já trabalhou com artigo e com ciência, a gente fica voraz. Eu fui cair num case famoso que se chama Marek disease. Digita aí, dá o... Marek disease, M-A-R-E-K. Vai em fontes, tem várias, leia artigos sobre isso. Marek disease foi um caso muito famoso que descreve o efeito de uma vacinação que eles chamam de vacinas incompletas, que é vacinas que, mesmo tomando, você continua transmitindo. Qual o efeito disso numa população ao longo prazo? O efeito é, a princípio, a doença se especializa em virulência, ou seja, ela propaga mais fácil. Não mata, ela fica branda, é uma doença branda, igual gripinha. Você pega uma gripinha ali, mas não dá nada. Essa é a primeira evolução viral, porque é um conflito entre aquela população de frangos e o vírus, que é uma população de vírus. O vírus quer se manter vivo. O vírus quer se manter reproduzindo, né? Contaminando os franguinhos. No segundo momento, como todo o padrão imunológico daqueles frangos é o mesmo, ele se especializa em letalidade. É quando ele começa a ficar mais letal, mais difícil. Então, hoje, é muito comum em frango, você vê assim, às vezes pegou uma gripe, tem que sacrificar todos, né? Em outras palavras, a forma mais conveniente de você controlar uma população é sendo dono do sistema imunológico deles. Quer controle melhor que esse? Você só vive se eu quiser. Entendeu? Eu tomo um remedinho aqui. Em granjas suínas e de frangos é o que acontece. Então, assim, quando o termo vacina deixou de ser tomou, não pega, não, vai ficar menos grave, ela deixou de ser vacina, ela passou a ser um tratamento, como tomar vitamina D, etc. Mas tem que obrigar a vacina porque ela reduz a gravidade. Ora, eu vou obrigar todo mundo a tomar vitamina D, porque é bom? Agora é lei, todo mundo tem que fazer academia? Todo mundo vai ter que correr 1 hora por dia? Eu não posso obrigar as pessoas a fazer algo só porque faz bem a ela, né? E a mesma coisa é esse paradoxo da vacina. Então, a vacina pode ajudar individualmente. Porém, uma vez que ela não contém a transmissão, a sua aplicação coletiva ajuda o vírus. Isso em epidemiologia, todo mundo sabe disso. Então, alguns gatilhos da pandemia alertou esses cientistas para falar, cara, tem algo errado. Por exemplo, por que quem pegou o Covid estava sendo obrigado a vacinar? Ora, a imunidade natural é sabidamente muito eficaz, inclusive mais do que as vacinas, né? Aí quando vê o cara, tinha que ser a primeira coisa, as vacinas eram caras? Então, peraí, você já pegou? Então você não precisa. Tá, eu queria só fazer uma partezinho aqui, ó. Só para tu ter uma ideia, como a gente Mas as vacinas salvaram vidas ou não? Pera, corrobora o que tu falou, da ignorância, né? Então aqui é uma reportagem do G1. Ministério da Saúde intensifica a imunização contra pólio no Acre e no Amazonas, depois de caso de doença no Peru. Aí eles falam que uma criança de, se não me engano, 1 ano e 6 meses, pegou pólio. Falam isso, eu li o artigo inteiro. Em nenhum momento eles mencionam uma coisa crucial que está no site da Organização Mundial de Saúde. The Global, eu vou só falar a frase rapidinho. As well as information on a confirmed derived polio virus case. A criança pegou pólio do pólio da vacina da polio.
Então, como que esse dado, então chama Vaccine-Derived Polio. Polio derivada da vacina. Como que isso não é discutido e revelado pela Globo? Inclusive, eu vi isso num jornal, que eu não vou mencionar quem, mandei pro editor a informação na hora, mandei o site da OMS, aqui ó, PAHO, Pan American Health Organization, Organização Pan-Americana de Saúde da OMS, falando que foi derivado da vacina. De novo, faz 6 meses. Foi encontrado pólio na água de Nova York. Uau! Pólio na água de Nova York. Tá vendo que o movimento anti-vacina tá fazendo esses malucos? Daí tu vai ver, é pólio derivada da vacina. É o vírus específico usado na vacina. Então tem alguma coisa muito errada aí. Eu não vou dizer que 2 mais 2 Ó, é 5. respondendo a sua pergunta. E aí, vacina salvou vírus? Não. Acredito que sim. Entendeu? Porque é o vírus. A primeira vacina AstraZeneca é o vírus atenuado. Então, assim, o cara pegou a doença. Pode ser que sim, mas em saúde, os médicos, nem eu nem a Paula somos médicos, os caras vão discutir isso aí. Entendeu? Os caras estão debatendo, estão em pleno debate. Coisas que me chamaram a atenção. A coerção do debate. Por que baniram o Geert Vanden Bossche, o maior conhecedor? Por que eu fui suspensa? Tem um virólogo aqui no Brasil também, tem um cara maior especialista de vírus. Paulo Zanotto, não? Zanotto. Por que acabaram com o cara? O cara acabaram com ele. Vírus, E, né? por exemplo, o Edmilson Migovski, as aparições dele na Globo, no Grupo Globo, porque era CBN, Fantástico, Faustão, ele apareceu mais de 1000 vezes na Globo. Ele chegou a passar mais de 15 minutos num programa do Faustão. E assim que ele falou, existe um remédio barato, sem patente, que você pode comprar por R$12 que vai te proteger da Covid. Assim que ele falou isso, ele foi banido da Globo e tratado quase que como um maluco. Então, aí tem uma coisa que as pessoas não sabem, Ferri, que é importante saber. Remédio? Ivermectina e cloroquina. Eu tomei só a ivermectina, não tomei a cloroquina, mas eu tenho estoque. Agora deixa eu te falar. Tinha razão? Nesse ponto ele tinha sim. E eu vou te falar só uma coisinha que a maioria das pessoas não sabem. Olha que interessante. Pela lei americana, existe um negócio que chama Emergency Use Authorization. A autorização de uso emergencial, que é uma regra que diz que se houver uma pandemia e não houver nenhum remédio que possa tratar a doença da pandemia, você pode criar uma vacina sem que ela seja testada. E ela pode ser comprada pelo governo e usada. As pessoas não sabem nem que a vacina dos Estados Unidos foi inventada, a vacina da Moderna, inventada pela DARPA, que é o departamento do Departamento de Defesa. Então, assim, é incrível, assim. As pessoas não conhecem a indústria das armas biológicas. Então, a grande questão que eu tomo como causa para mim, assim, e eu recebo... Bom, eu manifestei um dia ser contra essa coerção, né? Essa obrigatoriedade. É a única questão para mim. Se o cara vai tomar vacina, igual eu já falei aqui, toma o que quiser. Eu sei, é entre você e seu médico. Agora, à medida que você tem um pai lá no meio da roça, o filho dele cresce com o pé no chão, o cara tá lá longe. Só que ele só matricula o filho dele na escola. A partir do momento que ele aplicar algo, cuja bula, mandei aí agora, Paulo, coloca essa aí. A bula da vacina Covid da Pfizer relata miocardite como um possível efeito colateral. Esse risco é mais frequentemente observado em homens jovens, especialmente após a segunda dose. Isso entra numa questão difícil. Quem é pai aqui, não sei se vocês são pai, mas quando a gente é pai, a gente tem essa difícil decisão. Cara, aplico ou não aplico? Dou ou não dou tal remédio, né? Então, assim, por isso elas são incansavelmente testadas, né? Agora, ninguém conta o que está na bula da Pfizer. Agora está lá. Os riscos todos de miocardite, de morte. E ela não impede o contágio. Não faz né? senso em risco-benefício. Tá tudo isso escrito lá na bula. E você ser obrigado, esse é o ponto. Coerção, isso volta lá no Código de Nuremberg, lá naquele período em que todas as coerções caíram.
Só não caiu no Brasil, porque Explica direitinho, explica para as pessoas que não sabem o que é o Código de eu acho que a Nuremberg. liderança aqui está desatenta a esse fato. O Código de Nuremberg saiu. Eu vou ser bonzinho, né? Mas o Código de Nuremberg surgiu pós-guerra, exatamente quando começou os julgamentos daquelas atrocidades, certo? As atrocidades eram testes de vacinas com cigano. O cigano foi quase que dizimado naquela época lá. E era para tratar um vírus que estava correndo lá na Europa. Entendeu? Existia um vírus que estava correndo lá. Tem um artigo muito bom do Felipe, que é o Bom Alemão. Quando eu conheci o Bom Alemão, esse artigo é muito bom, explica essa fase. Então, no julgamento, eles julgavam aqueles As maiores médicos... atrocidades foram feitas por um povo obediente, não por um povo foi desobediente. os caras questionavam que os cientistas e professores falavam, cara, como que vocês colocavam, como que vocês mataram aquele tanto de gente, colocavam nas câmaras de gás e tudo? Não, mas era o que a ciência dizia, estava dentro da lei, nós não fizemos nada fora da lei. Fábio, né? eu te mandei um vídeo agora, Então, tu podia isso tocar fez de um com que- minutinho. Isso fez com que o Código de Nuremberg criasse diretrizes éticas que são intransponíveis. O Brasil é signatário do Código de Nuremberg, que diz lá, não podemos, a pessoa tem que ter plena consciência do que ela está tomando, dos riscos que ela está tomando, e não pode ser coagida, né? Nós também somos signatários do Código dos Direitos Humanos de Roma, né? Que também fala sobre essa questão. E por isso caíram esses mandatos, porque os líderes sabiam que, opa, uma vez que não há mais benefício coletivo, e o benefício coletivo vem com estanca a transmissão, né? Tomou vacina, não transmite mais. Esse é o benefício coletivo. Uma vez que, ora, mesmo tomando eu estou transmitindo, não há mais benefício coletivo. Então, bate com o Código de Nuremberg. Por isso eles derrubaram.